A partir de agora, a Universitária FM apresenta Jornal da Educação. Você vai conferir no Jornal da Educação desta sexta-feira, 8 de outubro. 33 anos da Constituição Cidadã. Data é celebrada com luta. Proifes Federação lança a segunda fase da campanha contra a reforma administrativa. A Adurne Sindicato segue firme em Brasília no trabalho de convencimento aos parlamentares para que votem contra a PEC 32. Sem descartar greve, educadores de Natal deliberam intensificar luta pela atualização salarial. Outubro Rosa, estamos no mês de conscientização sobre o câncer de mama. Escritor Marcos Campos lança Absinto, livro que já recebeu individualmente pelos seus poemas mais de 20 prêmios. Mestrado em Música da UFRN abre processo seletivo. Sambista potiguar Marcos Souto lança Comida pra Sinhá Elogiar. Jornal da Educação. Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Jornal da Educação. Eu sou Edinaldo Martins e esse é o seu espaço de diálogo sobre questões postas pelo cotidiano do ensino. Esse programa é produzido pelo Adurne Sindicato. Na data em que foi comemorado o Dia Mundial dos Professores e Professoras, 5 de outubro, o Brasil também celebrou uma importante conquista, o aniversário da Constituição Federal de 1988. Símbolo da redemocratização do país, a Constituição Cidadã garantiu avanços sociais e políticos fundamentais para a consolidação do Estado democrático de direito. Hoje, com o defensor do estado de exceção no poder, travamos diariamente uma batalha em defesa dos direitos sociais assegurados pela Carta. Desde 2016, após o golpe jurídico parlamentar sofrido pela então presidenta Dilma Rousseff, enfrentamos a aprovação de uma série de medidas prejudiciais aos trabalhadores, como a Emenda Constitucional 95 e as reformas trabalhista e da Previdência. O Adurne Sindicato nasceu no processo de redemocratização do Brasil e, ao longo dos seus 43 anos, segue na defesa incansável dos direitos assegurados pela Constituição. E agora não poderia ser diferente. Por isso, a celebração aos 33 anos da Constituição Cidadã aconteceu em Brasília, no combate à proposta de Emenda Constitucional 32, que representa a destruição dos servidores públicos. Nesse sentido, o Proifes Federação lançou a segunda fase da campanha contra a aprovação da reforma administrativa. Eu digo não. A estratégia é intensificar a pressão aos parlamentares para que votem contra a PEC 32 da reforma administrativa, que, se for aprovada, destrói os serviços públicos e a carreira dos professores e professoras. O compartilhamento de vídeos com manifestações dos sindicalistas contra a reforma administrativa e a reprodução de materiais nas redes sociais, pressionando os deputados federais pelo voto contrário à PEC do desmonte dos serviços públicos, estão entre as ações. Durante as últimas semanas, representantes dos sindicatos filiados ao Proifes, junto às entidades sindicais, movimentos sociais e servidores públicos, estiveram mobilizados em Brasília, promovendo uma série de ações contra a aprovação da reforma administrativa. O professor Roberval Pinheiro, diretor do Adurne Sindicato, fala como vem sendo o trabalho de convencimento dos parlamentares na capital federal. Durante esta semana, o Adurne Sindicato, sob a coordenação do Proifes Federação, tem estado na capital federal numa intensa mobilização e luta, juntamente com outras centrais sindicais, entidades dessa mesma esfera de atuação, no sentido de
trabalhar muito fortemente a busca de votos contrários em relação aos nossos representantes parlamentares para a PEC 32. Esta luta ela tem se intensificado desde o momento da chegada dos parlamentares no aeroporto, onde é formado todo um corpo de recepção e pressão aos nossos parlamentares, também junto aos prédios, todas as estruturas do governo, desde a esplanada dos ministérios, como também os anexos do Congresso Nacional, para que assim, dessa forma, nós consigamos trabalhar uma luta intensa de busca de votos contrários à PEC 32. E o que tem sido interessante e marcante nesse processo, exatamente, é essa busca gradual, essa busca incessante de apoio para que a proposta da PEC, ela não seja votada pela maioria dos membros integrantes do Congresso Nacional. Os diversos organismos sindicais que se encontram presentes aqui em Brasília têm exatamente se unido numa luta coesa no sentido de que essa busca ela seja cada vez mais dentro dos espaços do Congresso Nacional, nos gabinetes, nas conversas particulares, tanto com aqueles representantes que já manifestaram seu voto contrário à PEC, como também aqueles que se encontram exatamente dentro de um processo de mapeamento político, aqueles que se encontram indecisos e até mesmo uma busca daqueles que já manifestaram apoio à aprovação da PEC. E tem sido interessante nesse sentido porque há também a tendência à mudança de votos em relação aos nossos representantes no parlamento. Então, essa luta segue, a luta continua e todos e todas estão mobilizados nesse sentido e também fazendo um grande chamamento à nossa base para que permaneça sempre em comunhão conosco, em identidade, né, com essa proposta, acompanhando este processo e essa mobilidade, essa mobilização, inclusive em relação à adesão para com a proposta da PEC 32. Então, nós reafirmamos a nossa luta em favor de um serviço público de qualidade, um serviço público que seja abrangente para toda a sociedade brasileira e que, sobretudo, esta proposta de emenda constitucional, ela não logre êxito porque ela é uma malfadada, exatamente, esperança para que os nossos serviços se consolidem. Então, nesta semana, inclusive, em que nós completamos 33 anos de promulgação da nossa Constituição Federal, nós reafirmamos que os direitos sociais, eles devem ser resguardados e a nossa luta se intensifica nesse propósito, também trazendo essa alusão bastante forte de que a democracia, ela deve vencer e que as nossas bases mobilizadas consigam exatamente este sucesso. Então nós não descansamos e a luta permanecerá até o momento em que a PEC ela seja levada ao plenário do Congresso para aprovação. Que venham novas energias no sentido de que nós continuemos unidos e continuemos batalhando no propósito da total rejeição da PEC 32. Educação em pauta. A luta pela atualização salarial 2020 deve ser intensificada, inclusive com a possibilidade de greve. É o que decidiu a maioria dos educadores e educadoras de Natal que participaram da Assembleia Virtual realizada na última quarta-feira sob o comando do SINT-RN. Na ocasião, os profissionais aprovaram 4 encaminhamentos relativos ao conjunto de ações para pressionar o município. São eles: o SINT-RN deve promover uma campanha em prol da valorização da educação e de seus profissionais. Em 15 de outubro, será promovida uma assembleia presencial em frente à Prefeitura de Natal. Os educadores e educadoras poderão ser chamados a qualquer momento pelo sindicato para uma assembleia com indicativo de greve, com vistas a escolher a data para deflagrar o momento. E representantes de escolas de ensino fundamental e CMEs da capital deverão se reunir com pais, mães ou responsáveis no dia 20 de outubro para tratar da situação da educação municipal. Depois do intervalo, Outubro Rosa. Estamos no mês de conscientização sobre o câncer de mama.
Escritor Marcos Campos lança Absinto. Livro já recebeu individualmente pelos seus poemas mais de 20 prêmios. E ainda, mestrado em música da UFRN abre processo seletivo. Sambista potiguar Marcos Souto lança Comida pra Sinhá Elogiar. Os detalhes você confere logo a seguir. Não saia daí, a gente volta em instantes. Estamos apresentando Jornal da Educação. Voltamos a apresentar Jornal da Educação. Estamos de volta e logo no comecinho desse segundo bloco do programa, eu tenho um convite para fazer para você que é professor ou professora da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois bem, o Adurni Sindicato, que historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos, lhe proporciona ainda uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurni Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurni.org.br e confira todas as informações. Jornal da Educação. O Outubro Rosa é uma campanha anual realizada mundialmente com a intenção de alertar a sociedade sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama. Marcela Cabral, da área técnica Saúde da Mulher da Secretaria Estadual de Saúde, ressalta que a mobilização visa também a disseminação de dados preventivos e ressalta a importância de olhar com atenção para a saúde. O câncer de mama é o tipo mais comum depois do câncer de pele e também é o que causa maior mortes por câncer em mulheres. O risco de desenvolver a doença aumenta com a idade, sendo maior a partir dos 50 anos. Em relação aos fatores de risco, podemos citar os comportamentais, ambientais, a história reprodutiva, além dos fatores hereditários genéticos, mas podemos reduzir o risco de desenvolvê-lo através da prática do exercício físico, mantendo o peso corporal adequado, evitando o consumo de bebidas alcoólicas. Os sinais e sintomas do câncer são o caroço, nódulo endurecido, fixo e geralmente indolor, alterações do mamilo do peito, pequenos nódulos na região embaixo dos braços, nas axilas ou no pescoço, saída espontânea de líquidos de um dos mamilos, pele da mama avermelhada, retraída, parecida com casca de laranja. Então, todas as mulheres, independente da idade, podem conhecer seu corpo, realizando a palpação em suas mamas no dia a dia, para reconhecer suas variações naturais e identificar as alterações suspeitas. Em caso de alterações suspeitas, procure um serviço de saúde. Além de estarem atentas ao próprio corpo, é recomendado que as mulheres façam o exame de rotina, como a mamografia de rastreamento na faixa etária de 50 a 69 anos, a cada 2 anos. E caso tenha alguma alteração na mama, deve fazer a mamografia diagnóstica, podendo ser realizada em qualquer idade, quando há indicação médica. Por fim, solicito que as mulheres se informem, se toquem para prevenir esse câncer que tira tantas vidas. Jornal da Educação. Extra Classe. O escritor Marcos Campos lança Absinto, livro que já recebeu individualmente pelos seus poemas mais de 20 prêmios. Ele deixou um convite aos ouvintes do Jornal da Educação para o lançamento do livro, que acontece na próxima quarta-feira. O nome do livro é Absinto e ele foi premiado pela Lei Aldir Blanc, sendo o último livro meu premiado pela lei. Por isso que demorou esse tempo todo para o lançamento. A demora deveu-se a 2 motivos: ele ser o último livro e ele ser um livro diagramado poesia a poesia. É um livro muito bonito, um livro em cores. Ele tem o tamanho dos outros livros meus de poesia, seguindo o mesmo padrão. E ele está dividido em 3 partes.
A primeira parte são os poemas minimalísticos, onde eu falo poesia através dos haikais, dos tercetos ou poetriques e das aldravias e um pouco das trovas. O segundo capítulo do livro são os poemas concretos, onde eu faço minhas poesias típicas, um tipo de poesia onde o lirismo é pouco utilizado, mas existe uma intertextualidade muito grande com outros artistas, notadamente os russos e os artistas de vanguardas como Mallarmé, como Baudelaire, Fernando Pessoa e outros brasileiros como Ferreira Goulart e mais alguns que eu não estou lembrado agora. E ainda contém um terceiro capítulo dos poemas processos, no quais o livro troca de papel para as cores ficarem evidenciadas. Este livro foi feito a várias mãos, porque existe um trabalho de união entre as artes. A capa foi feita por uma pintora, existe o trabalho fotográfico e o trabalho de 2 desenhistas, um desenhista gráfico e um desenhista normal. O livro foi multipremiado através dos poemas. Cada poema que eu fiz eu escrevi num concurso e a resposta foi muito positiva. O livro vai ser lançado dia 13 de outubro, agora numa live à noite pela livraria do campus universitário. O livro tem uma linguagem rebuscada, que é uma das críticas que o livro e os meus livros recebem, porque dizem que eu falo difícil. E às vezes eu digo que eu não falo difícil, apenas eu faço muitas referências. As referências são constantes no meu livro e ele vai ter um custo de R$60, porque é um livro muito bonito, que houve muito trabalho. E eu convido vocês todos a estarem comigo na quarta-feira, dia 13, que será um prazer conversar com vocês sobre as poesias. As poesias têm um caráter social, onde eu falo de problemas sociais, de problemas políticos, falo um pouco da minha cidade natal. Vocês vão perceber a existência de um poema como o Beco da Lama, como outro que eu me refiro às pedras portuguesas daquela rua do Solar Bela Vista, e tem os problemas íntimos, ou seja, do meu eu lírico, embora a minha construção seja mais dos poemas trabalhados. É isso que eu tenho a dizer e espero todos vocês na quarta-feira, dia 13. Muito obrigado. Agenda da Educação. O programa de pós-graduação em música abre processo seletivo para o mestrado. No total, são ofertadas 20 vagas, sendo 18 direcionadas à ampla concorrência e 2 para capacitação interna de servidores efetivos. As inscrições vão até 25 de outubro. 2 linhas de pesquisa compõem o programa: a formação musical em diversos contextos e dimensões e o fazer musical, com ênfase na produção artística dos séculos 20 e 21, contemplando aspectos relacionados à criação musical, à técnica e à formação do intérprete. Ao todo, o processo seletivo será realizado em 5 etapas. Todas as fases acontecem online. Os interessados devem acessar o Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas, o SIGA-A, para conferir os documentos exigidos no ato da inscrição e conferir os detalhes do edital de seleção. E falando em música, hoje um dos grandes sambistas potiguares, Marcos Souto, está lançando um novo single nas plataformas digitais e emissoras de rádio. Intitulado Comida para se elogiar, a canção é assinada pelo compositor Ivan do Monte. Marcos Souto nos enviou um recado falando sobre esse momento de sua carreira. Boa tarde, ouvintes do Jornal da Educação, ouvintes da Rádio Universitária. Eu sou Marcos Souto, estou passando aqui para falar um pouquinho sobre minha nova música, Comida para se elogiar, que está sendo lançado hoje na Rádio Universitária e nas plataformas digitais. Eu vinha parado há mais de um ano sem fazer shows, devido à pandemia, e aí precisava produzir alguma coisa. Aí acabei de gravar um novo EP,
Essa é a primeira música, né? A gente está tentando voltar ao mercado aí, pelo menos o fonográfico, os shows, por enquanto. A gente sabe que está um pouco difícil, mas vamos tentando fazer aqui da melhor forma. Produzir é que a gente não pode parar. Então a música Comida para Assim Elogiar fala um pouquinho sobre o resgate da comida, de como nasceu a feijoada, né? Que veio da época da escravidão. Ela fala um pouquinho sobre isso, é um pouquinho de história também. Uma música de Ivan do Monte, muito linda por sinal, que não deixa a gente parar, só dá vontade de sambar. E é isso, espero que vocês curtam bastante aí. Agradecer demais à Universitária por sempre estar tocando as músicas do Marcos Souto. Espero que vocês gostem. Uma ótima tarde para vocês. A gente encerra a edição do programa de hoje com música. Você ouve Marcos Souto, Comida pra Assim a Elogiar, composição de Ivan do Monte. Mãe preta preparou uma acarajé e uma abará, um óleo de dendê, também um vatapá. Chamou toda a senzala pra poder saborear, comida pra assim a elogiar. Salve a feijoada e as comidas que nasceram na senzala, com um sentimento vindo da alma, sabor que conquistou toda a nação. Restos doados se transformaram em culinária saborosa, com a esperança de uma vida melhor, que vem do amor da mãe, da filha e da vovó. Era assim a vida na senzala, uma luz no meio da escuridão. Salve a negritude, a realeza, salve a liberdade da nação. Preparou uma acarajé e uma abará, um óleo de dendê, também um vatapá. Chamou toda a senzala pra poder saborear, comida pra assim a elogiar. Salve a feijoada e as comidas que nasceram na senzala, com um sentimento vindo da alma, sabor que conquistou toda a nação. Restos doados se transformaram em culinária saborosa, com a esperança de uma vida melhor, que vem do amor da mãe, da filha e da vovó. Era assim a vida na senzala, uma luz no meio da escuridão. Salve a negritude e a realeza, salve a liberdade da nação. Mãe preta preparou uma acarajé e uma abará, um óleo de dendê, também um vatapá. Chamou toda a senzala pra poder saborear, comida pra assim a elogiar. Mãe preta preparou uma acarajé e uma abará, um óleo de dendê, também um vatapá. Chamou toda a senzala pra poder saborear, comida pra assim a elogiar. Lembrando que você pode ouvir o Jornal da Educação onde e quantas vezes quiser. Todos os programas estão à sua disposição no canal do Adurni Sindicato no YouTube. O endereço é youtube.com/c/Adurni Sindicato. Vamos reforçar aqui a mensagem a todos os professores e professoras da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois é, o Adurni Sindicato historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos e ainda lhe proporciona uma série de benefícios, além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva. O Adurni Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurni.org.br e confira todas as informações.
O Jornal da Educação, produzido pelo Adorni Sindicato, vai ficando por aqui. Eu sou Edinaldo Martins. Prometo voltar na próxima sexta-feira, a partir do 12h30, aqui pela Universitária FM de Natal. Bom final de semana e até sexta. A Universitária FM acabou de apresentar Jornal da Educação.